Para aprender idiomas tão bem, os bebês utilizam um processo chamado aquisição natural da linguagem. E pode parecer um nome complexo, tá? Mas não é, eu vou te explicar aqui. Existe uma diferença muito grande entre aprendizagem consciente e aquisição natural da linguagem. Eu vou te explicar e você vai entender a lógica por trás. Então, pessoal, eu vim aqui pro cantinho, tá? Esse aqui é o meu quadro, onde eu vou fazer uma apresentação para vocês entenderem a diferença entre a aprendizagem consciente e aquisição natural da linguagem. Então, pessoal, aprendizagem consciente. O que é a aprendizagem consciente, tá? É o estudo normal que todos nós já conhecemos, tá? É a maneira como estudamos matemática, física e geografia na escola, por exemplo. É também a maneira como estudamos na faculdade, em cursos, é a maneira como os professores tentam ensinar inglês para você na escola, né? Ou então em cursos. Isso aí é a aprendizagem consciente, é uma coisa mais muito lógica, muito racional, tá? O que a gente vai ver aqui agora, ó. Na aprendizagem consciente, nós estudamos regras gramaticais, fórmulas e explicações complexas. É um estudo racional, lógico e consciente, né? Uma coisa que é consciente é uma coisa que você tem que estar concentrado ali para aprender, você tem que estar calculando, né, digamos assim. É como se você tentasse estudar uma língua da mesma forma como você estuda matemática, tá? O que vocês vão ver aqui que não faz sentido nenhum. Língua é língua, matemática é matemática. Ou seja, você tem que quebrar a cabeça e se esforçar muito para aprender dessa maneira. É uma forma extremamente cansativa, ineficiente e não funciona. É por isso que você já deve ter feito aí uma aula de inglês, de russo, você pensou, pô, cara, eu não tenho certeza, né, de se eu vou realmente me tornar fluente com esse método aqui, com essa maneira de estudar. Então essa foi a aprendizagem consciente, tá? Já a aquisição natural da linguagem é a forma como você e eu aprendemos português quando criança, né? É também a forma como os poliglotas bem-sucedidos aprenderam tantos idiomas estrangeiros. Por que que o poliglota e por que que as crianças aprendem língua tão bem, de forma que parece ser muito fácil? Porque eles aplicam a aquisição natural da linguagem. E por que que você já tentou aprender inglês ou russo ou sei lá o quê, e você acha que você é ruim, né? Você acha que você é burro, você acha que o problema está em você. Porque você não está aplicando a aquisição. Você está tentando aprender de forma consciente, né? É a aprendizagem consciente versus a aquisição natural da linguagem. Inclusive, pessoal, eu falei para vocês que eu aprendi inglês em 11 meses, por quê? Por causa da aquisição natural da linguagem. Eu aprendi como os bebês aprendem, aprendi como os poliglotas aprendem, e não da forma como é ensinado nas escolas mais tradicionais. A aquisição natural da linguagem acontece de forma subconsciente, natural e automática. Seu cérebro não tem escolhas, tá? Quando a aquisição acontece, a única opção dele é aprender. É por isso que 100% dos bebês aprendem seus idiomas nativos, né? Você lembra aí que eu falei que 100% dos bebês aprenderam seus idiomas nativos, né? Seus respectivos idiomas. Por que isso? Porque ele não tem escolha. Ele não decide se ele vai aprender ou não. Ele só aprende, né? Essa aí é uma das consequências da aquisição natural da linguagem. O nome já diz tudo, né? Natural. Uma coisa que é natural é uma coisa que acontece independente de se você quer que ela aconteça ou não. Você não tem escolha, tá? Então, eu falei que a aquisição, ela acontece de forma subconsciente, tá? Ou seja, uma coisa que acontece de forma subconsciente é uma coisa que acontece sem você perceber. Você não sabe que ela está acontecendo, né? É o contrário de consciente, né? Subconsciente é o contrário de consciente, ok? E também natural e automático. Ou seja, você só precisa fazer a aquisição acontecer. Uma vez que ela acontece, você aprende como consequência, sem pensar em muitas coisas, tá? Sem pensar em muitas regras e lógicas. Outra coisa que eu devo mencionar é que depois que você aplica a aquisição da linguagem para aprender, é extremamente difícil você desaprender. Você já parou para pensar em como você aprendeu português tão bem e você não consegue esquecer o português? Se você passar um ano sem falar português, você ainda assim vai saber o português. É claro que você pode enferrujar um pouco, né, por falta de prática, mas o português ainda está na sua cabeça, você ainda sabe, você ainda entende com naturalidade. Talvez a sua fala esteja um pouco ali com falta de prática, né, mas isso aí é uma coisa que retorna muito rápido. Então, tente, por exemplo, esquecer o português. Não dá para esquecer o português, você aprendeu tão bem, eu aprendi tão bem, porque a gente aplicou a aquisição da linguagem. E quando você aplica a aquisição natural da linguagem, essa aqui também é mais uma das consequências, né? Você aprende de forma profunda. Isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo pessoalmente também. Eu aprendi inglês lá, né? Estudei, me dediquei, apliquei a aquisição, aprendi inglês em 11 meses e depois eu passei mais ou menos um ano e meio colocando o inglês de lado, né? Eu passei um ano afastado do inglês para poder focar na língua russa, porque eu queria aprender russo. Eu falei, não, eu vou deixar o inglês aqui um pouco de lado, vou focar no russo. E mesmo passando um ano sem estudar inglês,
eu nunca tive problemas com inglês, nunca mais na minha vida. Eu continuava entendendo filmes e séries, livros, qualquer coisa que eu quisesse entender, eu entendia, continuava me comunicando. É claro que eu me comunicava com uma fluência um pouco mais reduzida, né? Porque falta de prática, é óbvio, mas ali com uma semana de prática, o meu inglês já voltava à tona, tudo de novo, assim, e parecia que ele estava muito melhor do que ele sempre foi, tá? Então, como consequência da aquisição, você aprende de forma profunda, você aprende na sua memória de longo prazo e você não esquece com tanta facilidade assim. Da mesma forma como você aprendeu português também, tá? Imagina aí você aprender russo também, de forma que você vai aprender como os bebês, né? De forma boa, de forma eficiente, que funciona, e além disso você vai aprender tão bem que vai ser difícil de esquecer. Imagina aí isso acontecer com você. Então, pessoal, para resumir, temos a diferença entre a aprendizagem consciente e a aquisição natural da linguagem. A aprendizagem consciente é a forma como nós estudamos matemática, física, química, geografia, é como os professores tentam ensinar inglês para você e russo nas escolas mais tradicionais, né? Aquela coisa mais lógica, onde você tem que memorizar uma regra e depois tem que racionalizar, tem que ser consciente no aprendizado. Isso aí é a aprendizagem consciente. Ela funciona muito bem para matérias, né, para tópicos escolares. Por exemplo, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso, é claro que a melhor maneira de se aprender é através da aprendizagem consciente. Só que aprender uma língua não é igual a aprender matemática. Então você tem que mudar a sua abordagem. Você tem que aprender da forma como os bebês aprendem, né? De uma forma assim parecida, porque você não é mais bebê, você é adulto, mas se você aprender de forma parecida, você vai ter um resultado muito melhor, tá? E é isso a minha proposta aqui com o método Venha Bem Língua Russa. E é claro, os créditos vão pro Stephen Krashen, que foi o cara que desenvolveu essa teoria, o cara que comprovou ela, o cara que fez os estudos com mais de 100 artigos já e livros publicados desde 1980. Esse cara ele é vivo até hoje, tá? Ele tem aí por volta de 80 anos, 81 anos, não sei a idade dele ao certo, mas ele é bem velhinho já.